No próximo capítulo da novela número 309, Feliz e Eron estavam conversando quando a secretária entrou trazendo flores destinadas a ela. Eron, atento, notou que havia um bilhete entre as flores e insinuou que se tratava de um poema para ela. Ao encontrar a carta, Feliz ficou surpresa com as palavras apaixonadas e logo suspeitou que Eron fosse o autor. Ele confirmou, dizendo que era uma declaração de amor verdadeira, onde afirmava que não via futuro sem ela, que seu amor era imenso, único e eterno, desejando poder lhe dar uma flor com amor todos os dias da vida. Emocionada, Feliz se sentiu tocada, questionando se ele havia escrito aquilo por amor ou apenas para tê-la de volta. Mas o sentimento era tão claro que ela se aproximou, golpeando-o com carinho enquanto confessava o quanto havia sentido sua falta. Acabou perdoando Eron. Enquanto isso, Pilinço se preparava para sair da empresa e foi até Onur para se despedir, mas ele a surpreendeu dizendo que ela poderia continuar trabalhando, pois já havia conversado com seus pais e com Lali, e ninguém se oporia. Pilinço fingiu orgulho ferido e disse que sairia assim que o projeto terminasse, mas por dentro já bolava um plano para permanecer por perto, decidida a não desistir facilmente. Em outro ponto, Bitu se mostrava desconfiada com Sede, mergulhada em ciúmes e tristeza, sem saber se estava sendo traída. Zer tentou entender seu humor e comentou com Eudiz, que riu ao sugerir que fosse por causa do casamento de Onur com Lali. Bitu pensava em contratar alguém para seguir Sede, mas logo teve uma ideia melhor e mais engenhosa. Fikret, ao chegar em casa, foi informado por Eudiz de que Bitu estava arrasada por causa do casamento e da impossibilidade de Eron assumir a presidência da empresa. Fikret reagiu com satisfação, vendo nisso a chance de assegurar a herança. Eudiz, no entanto, sabia que ainda era preciso cautela e ligou para Pilinçu, reforçando a aliança entre elas. Pilinçu, inconformada, disse que Onur estava apaixonado por Lali, mas Eudiz desmereceu a situação, acreditando que tudo logo passaria. Observando o envolvimento crescente entre Onur e Lali, Fikret e Eudiz concluíram que a relação deveria acabar assim que o bebê nascesse. Na floricultura, Lali estava radiante e foi convidada por Noni para lanchar com Onur, despertando a curiosidade e o ressentimento de Sungun, que não havia sido convidada. O clima ficou tenso quando Bitu chegou, trocando farpas com Sungun, enquanto Lali, Nez e Nilufer se retiraram apressadamente para se encontrar com Onur. Paralelamente, Onur planejava um jantar especial para as três, instruindo Sameda a organizar tudo discretamente, inclusive levando curto, sem que Nilufer e Nez soubessem de sua presença. Já Pilinçu, em uma última tentativa, foi até o consultório de Onud e revelou sua versão dos fatos, que Onur só se casaria com Lali por causa da cláusula da herança deixada pelo avô, e que tudo era um plano, pois Onur jamais a amou. Segundo ela, o casamento era um ato estratégico, e quando Lali descobrisse a verdade, ficaria profundamente devastada. Pilinçu saiu rapidamente do consultório, deixando o Dr. Onur inquieto. Ele sentia que precisava tomar uma atitude urgente e avisar Lali sobre o que estava acontecendo, mas sabia que precisava ser cuidadoso em suas ações. Enquanto isso, Nilufer, Nez e Lali estavam conversando animadamente. Onur, sem perder tempo, ligou para Lali, avisando que a aguardava, mas o clima estava prestes a mudar com a chegada de Bitu e Sungun. Bitu, com sua maneira direta e sempre cheia de intenções, pediu a Sungun algumas flores para o inverno, algo simples, mas que escondia um plano por trás. Sungun, com paciência, prometeu pensar em algo bonito, mas Bitu não se contentou apenas com as flores. Ela, curiosa e com a língua afiada, começou a questionar Sungun sobre o seu divórcio, insinuando que ela poderia estar em busca de um novo marido. Sungun, sem dar muita atenção às provocações de Bitu, respondeu de maneira evasiva, deixando claro que estava mais preocupada com a felicidade de suas filhas do que com qualquer outra coisa. Enquanto isso, a mente de Bitu não parava. Ela pensava em como poderia arranjar um novo marido para Sungun, algo que ela acreditava ser parte do seu papel. Mas ao mesmo tempo, não conseguia afastar o pensamento sobre o poema de Sede, que ela acreditava não ter sido escrito para ela, mas sim para outra mulher. A dúvida consumia. Mais tarde, Onur, Lali, Nilufer e Nez chegaram à casa de Onur. A casa, que parecia ser um lugar de boas memórias para ele, foi recebida com encantamento pelas mulheres. Onur revelou que, embora tivesse ficado afastado do local por algum tempo, agora estava decidido a voltar a frequentá-la. Nergis, com curiosidade, perguntou sobre o jantar preparado pelos empregados, mas a noite tomaria um rumo inesperado. Samet e Kurtul, que estavam em outra parte da casa, saíram para se encontrar com os outros.
Quando Nilufer e Nergis viram Samet e Kurtul juntos, o clima de surpresa e desconforto foi imediato. As duas mulheres, visivelmente chateadas, não esconderam o desprezo por Onur, questionando sua decisão de trazer aqueles dois homens para o encontro. Onur, tentando apaziguar a situação, explicou que a ideia havia sido dele e que Samet e Kurtul estavam apenas tentando ajudar, já que estavam tristes com o que havia ocorrido. Samet, mais tarde, teve uma conversa sincera com Nergis. Ele tentou se explicar, dizendo que havia tentado várias vezes falar com ela, mas as circunstâncias o impediram. Nergis, no entanto, estava magoada. A confiança para ela era algo essencial, e as ações de Samet haviam minado isso. Ela exigiu que ele fosse mais honesto, e Samet, triste, admitiu suas falhas. Enquanto isso, Kurtul conversava com Nilufer, tentando demonstrar sua sinceridade. Ele confessou que tudo o que fizera foi por amor a ela. Nilufer, tocada pela sinceridade de Kurtul, acabou perdoando. Na casa de Onur, o clima era de expectativa. Ele e Lali estavam juntos, mas Lali, com fome, disse que precisava comer antes de qualquer outra coisa. Onur, por sua vez, sugeriu de maneira suave que ela também poderia fazer um carinho nele, mas Lali, rindo, insistiu que o mais importante naquele momento era satisfazer a fome. Samet e Kurtul estavam na cozinha, preparando a comida, enquanto todos aguardavam ansiosos para sentar à mesa e conversar. A noite estava se desenrolando com mais tensão do que o esperado. Samet, ainda preocupado com os recentes acontecimentos, fez questão de alertar Kurtul e os outros, antes de se envolver em qualquer novo negócio. Era essencial investigar e tomar cuidado com as decisões. Kurtul, com um sorriso nervoso, concordou. Em outro momento da noite, Eren chegou com Feliz à casa. Todos estavam felizes com o retorno dela, e o clima parecia mais leve. Feliz então fez uma grande revelação. Ela decidiu perdoar Eren, especialmente depois de ele ter se ajoelhado e pedido perdão de uma maneira tão sincera. Além disso, ele havia escrito um lindo poema para ela, o que a tocou profundamente. No entanto, ao ouvir o poema, Bitu rapidamente percebeu que ele não havia sido escrito para ela, mas para Feliz. Isso a deixou perplexa, e ela não conseguiu esconder sua frustração. Feliz, desconfiada, saiu furiosa, questionando Eren sobre a autoria do poema. Ela não acreditava que ele fosse sincero, e Eren, correndo atrás dela, tentou se explicar, mas o clima já estava tenso demais. Bitu, com seu jeitinho peculiar, perguntando por que ele teria escrito aquele poema para outra mulher. Surpreso, tentou justificar suas ações, mas Bitu, com um tom mais sério, insistiu que precisava de uma explicação. O ambiente estava pesado e Feliz, sem saber o que pensar, se afastou ainda mais, deixando claro que por mais que quisesse acreditar nas boas intenções ela não podia confiar plenamente nele.